No princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes da luz, não existia nada do que conhecemos. Não havia estrelas, não havia planetas, não havia céu, não havia terra, apenas o vazio. E é assim que começa o livro de Gênesis. A Bíblia inicia com uma das frases mais conhecidas da história. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui, somos apresentados a Deus como o Criador de tudo, não como parte da criação, mas como aquele que existe antes dela. O texto descreve que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então começa o primeiro dia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Não foi um processo lento descrito em detalhes científicos. Foi uma ordem, uma palavra, e a luz surgiu. Deus separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou a expansão, o firmamento. Ele separou as águas que estavam acima das águas que estavam abaixo. Esse firmamento foi chamado de céu. Aqui vemos a organização do caos inicial. O mundo começa a ganhar estrutura. No terceiro dia, algo impressionante acontece. Deus reúne as águas em um só lugar, para que a parte seca apareça. A parte seca ele chamou de terra e o ajuntamento das águas, mares, mas não para por aí. Deus ordena que a terra produza vegetação, plantas, ervas e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Pela primeira vez, a vida surge. O mundo agora não é apenas forma, menos é vida em crescimento. No quarto dia, Deus cria os luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas. Eles serviriam para marcar tempos, dias e estações. O universo ganha ritmo, ordem, ciclos. No quinto dia, Deus cria os seres marinhos e as aves. Ele enche os mares de vida e os céus de movimento. E pela primeira vez, algo diferente acontece. Deus os abençoa, dizendo que se multipliquem. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, rebanhos, animais selvagens e tudo o que rasteja sobre a terra. Mas então chega o momento mais marcante de toda a narrativa. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente de tudo que foi criado antes, o ser humano não surge apenas por uma ordem. Ele é formado do pó da terra, e Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Assim surge Adão. Aqui encontramos um dos pontos centrais da narrativa bíblica. O ser humano carrega a imagem de Deus. Isso significa propósito, significa valor, significa responsabilidade. Deus coloca o homem no jardim do Éden, um lugar de perfeição, abundância e harmonia. No jardim havia toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Entre elas, duas se destacam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus dá uma ordem clara: o homem pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas algo ainda não estava completo. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então faz Adão cair em profundo sono, e de sua costela forma a mulher. Assim surge Eva. Homem e mulher agora vivem em harmonia com Deus, com a natureza e entre si. Não havia vergonha, não havia medo, não havia morte. No sétimo dia, Deus descansa. Esse descanso não indica cansaço, mas conclusão. A criação estava completa, harmoniosa, boa. O texto repete diversas vezes: e viu Deus que era bom. E ao final de tudo, ele viu que era muito bom. Mas essa história não é apenas sobre o começo do mundo, é sobre propósito. A narrativa da criação em Gênesis
apresenta algumas ideias fundamentais. Primeiro, o universo não é fruto do acaso, mas de intenção. Segundo, existe ordem por trás da existência. Terceiro, o ser humano tem um papel especial na criação. Ao longo dos séculos, essa história moldou culturas, inspirou obras de arte, influenciou leis e fundamentou a fé de bilhões de pessoas. Para judeus e cristãos, ela é o ponto de partida de toda a história da humanidade. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta o texto, de maneira literal ou simbólica, menos a narrativa carrega mensagens profundas sobre identidade, responsabilidade e relacionamento com o Criador. A criação do mundo, segundo a Bíblia, não é apenas um relato antigo. É uma declaração sobre quem somos e de onde viemos. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas como tudo começou, mas sim qual é o propósito da nossa existência. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e essa história continua sendo contada até hoje. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa.